Boa noite. O estudo sobre o DEV e o haver das finanças da Madeira revela que em 5 séculos houve um excesso de receitas sobre a despesa em benefício do Estado. O superávit, que contraria a ideia de que o arquipélago da Madeira era despesista. A investigação revela ainda que em certos momentos da história a Madeira pagou despesas que não lhe competiam. É deste estudo que vamos falar hoje com o historiador Alberto Vieira, que é também o coordenador da investigação, composta por 13 volumes e por cerca de 10 mil páginas. Muito boa noite, professor. Feitas todas as contas, notamos que existe um superávit, já aqui referi. Em que épocas é que o Estado teve maiores receitas na Madeira? Eu presumo que no início. No início porque, na verdade, a despesa do Estado, ou do Reino, ou da Coroa, ou mais propriamente no começo, que é o período de senhorio do senhor da ilha, era praticamente nula. Praticamente se reduzia aos serviços da arrecadação de direitos, ou aquilo que hoje nós dizemos impostos. E essa fase inicial do século XV, veja, em vida do infante do Henrique, a riqueza gerada pela Madeira correspondia a mais de 40% da casa do infante. E é uma verba muito importante. A casa do infante, na época, era a casa, uma das mais importantes. E que tipo de impostos é que eram cobrados nessa altura? Nesta altura, era fundamentalmente os direitos sobre o açúcar, que é um direito único, que só se cobra aqui na Madeira. Esse direito implicava, por um lado, a produção e, por outro, na alfândega, a dízima. E veja, no começo da produção do açúcar, o infante do Henrique cobrava metade. Ele era proprietário dos engenhos e todo o açúcar, a cana que fosse moída, metade da produção de açúcar era para o infante. E depois foi reduzindo para 1/4, 1/5 e até, na crise, 1/8. E nas contas que eu fiz, os madeirenses eram tributados no global, em termos da produção e da exportação do açúcar, em ser entre 25% a 30%. Uma arroba de açúcar tinha R$30 para o infante do Henrique. Nas Canárias, aqui ao lado, em Tenerife, era apenas 5%. Portanto, era uma quantia muito avultada. E em termos de lucros, como é que a população subsistia? Subsistia porque era pouca a população e, na verdade, o valor do açúcar era muito elevado, porque era uma mercadoria rara. Não era uma mercadoria que se vende hoje no supermercado, não havia supermercados, como é óbvio na altura, era uma mercadoria que se vendia na farmácia, era uma mesinha, e era um produto altamente valorizado. E foi isso que deu riqueza à Madeira, porque, na verdade, enquanto a Madeira foi a única região produtora no espaço atlântico de açúcar, ela gerou uma elevada riqueza. É óbvio que o infante e depois a coroa mais tarde cobravam uma quantia avultada em termos de direitos e impostos, mas o que ficava era também significativo, não só para os lavradores, como todo o povo que girava em torno desta produção, porque ela praticamente animava todo o dia-a-dia do arquipélago. Era barqueiros, era trabalhadores do campo, era pessoas que transportavam, toda a gente participava de uma forma direta ou indireta na safra do açúcar. Quando diz que a população era pouca, estamos a falar de quantos mil habitantes? Por exemplo, em meados do século XV, cerca de 500 habitantes. E depois vai-se evoluindo para muito mais, mas nunca atinge uma dimensão muito elevada, porque também nós temos que ter em conta um problema muito grave dos espaços insulares, que é a questão do isolamento, que é a necessidade que havia de assegurar a manutenção da população. Se há uma subpopulação, vai haver dificuldades em assegurar a sobrevivência dessas pessoas, porque veja, no início do século XV, os contactos com o continente, na época invernal, tardavam cerca de 3 a 4 meses. E você tinha que assegurar para 3 e 4 meses a sua sobrevivência, e não era fácil, porque não havia frigoríficos nem métodos de refrigeração como há hoje em dia.
E, portanto, as dificuldades eram acrescentadas em termos de evolução e de povoamento. E é, na verdade, a riqueza que a ilha gera. Aliás, a ilha era conhecida no continente como a Ilha do Tesouro. Era uma riqueza inexplicável, que vai acolher muita gente e que vai gerar, em determinados momentos, alguns problemas localmente. Esta ideia de paraíso é uma ideia que persiste ao longo da história? Eu acho que sim. E eu costumo dizer que, em termos financeiros, é uma ideia perversa. Porque, veja, no paraíso tudo está bem, não se precisa de nada, pelo menos é essa a ideia bíblica do paraíso. E isso o que é que quer dizer? Quer dizer que nós não precisamos de dinheiro para fazer obras, para fazer estradas, para fazer o que quer que seja, não precisamos de ajuda, porque à partida temos tudo. E eu penso que ao longo da história se explorou um pouco esta ideia, da parte do Estado, houve um pouco esta ideia de que o paraíso tem tudo. E desde quando é que surgiu a ideia de que a Madeira era despesista? Eu acho que é fundamentalmente a partir de um relatório do Dr. Oliveira Salazar, nomeadamente da carta que ele escreve ao Dr. João Abel de Freitas, num extenso memorando que ele coloca a situação aflitiva da população madeirense nos anos 30 e que na resposta, o Oliveira Salazar dá a entender um pouco essa ideia que os madeirenses são despesistas. E um pouco mais tarde, se não estou em erro, nos anos 40, o Dr. Marcelo Caetano, numa visita que faz para a revisão dos estatutos, dá a entender nas entrelinhas a ideia de um estatuto de minoridade aos insulares, isto tanto aos madeirenses que açorianos, que eles não têm capacidade de se autogovernar, o que a partida é mau. E na verdade esta ideia... Mas é uma ideia que persiste até aos nossos dias. Qual é a razão? Há algum motivo especial? A Madeira não soube se defender desta ideia? Nós sempre soubemos defender e temos situações concretas em que fomos capazes de defender. O problema é que a força da metrópole do continente é muito maior e mais evidente e isso eu penso que é, aliás eu chamo-lhe obsessão, que é uma obsessão que ficou e que cai bem e que serve por vezes a objetivos políticos. Isso não quer dizer que nós não nos defendemos. A Madeira sempre defendeu. E se você ler, e vai ter oportunidade de ler, porque nós fizemos a compilação, os debates dos deputados madeirenses no continente, no Parlamento, você vai ver a insistência deles em relação a esta e outras situações, as reclamações quase permanentes que eles fazem. E se ler outra documentação, a imprensa da época, vai ver a defesa muito cerrada que os madeirenses fazem dos seus interesses e as reclamações que fazem. Aliás, a essa ideia do despesismo, você sabe que os madeirenses contrapõem os milhares de reais que enviam para a metrópole. E o facto de estarem a pagar, por exemplo, em finais do século XIX, a construção do Porto de Leixões, de estarem a contribuir para outras situações e veja, estarmos a pagar a legação portuguesa em Londres, estarmos a financiar os empréstimos que a coroa contrai em Londres no século XIX, servirmos de fiança para os empréstimos que se contraem em França nos anos 30 do século XIX e, entretanto, neste intervalo de tempo em que a Madeira serve desta forma, a resposta que era necessária, porque é o período que temos várias aluviões, há praticamente uma destruição total do Funchal e o retorno é muito reduzido. E o estudo aqui feito deita por terra de que a ideia de que a Madeira é um servidor de dinheiros públicos ou não? Claro, isso é mais que evidente e prova precisamente o contrário, que a Madeira foi uma participante ativa historicamente na despesa nacional. Veja, a Madeira, desde o início, financiou a Casa do Infante do Henrique, financiou
algumas disciplinas na Universidade de Coimbra, que foram apadrinhadas pela Casa do Infante. A Madeira financiou as viagens de descobrimento e exploração na costa africana. Eram os madeirenses que acudiam ao problema das praças do norte da África, Safim. Estavam lá permanentemente, não só em mantimentos, como em dinheiro. Portanto, há uma presença assídua e permanente dos madeirenses em todo o lado. E qual era o investimento do Estado? Qual era o retorno que a Madeira tinha disso? Nenhum. A coroa limitava-se, por exemplo, do século XV, XVI, a pagar as despesas de funcionamento, fundamentalmente da estrutura, para a cobrança dos impostos, e o resto ia para o continente. Porque havia uma ideia, que isso é importante que os madeirenses consciencializem desta ideia, de que os impostos eram uma receita do Estado. E do Estado, quem diz, é sinónimo do continente. Toda a despesa que fosse necessário fazer na ilha, com o aparecimento de novas instituições, com qualquer investimento, é feita com outro tipo de contribuições. São os chamados impostos locais. Por exemplo, em 1911, para uma junta que se criou, a Junta Agrícola, no sentido de resolver o problema do álcool da Madeira e a questão do Winton, para o seu financiamento não se foi buscar o dinheiro dos impostos que a Madeira pagava como todos os outros, mas sim foi-se buscar a outro tributo, que era o imposto que foi lançado sobre a aguardente. Quando as juntas gerais acabam por assumir um papel importante, e que tiver, nomeadamente na construção de estradas, não se foi buscar aos impostos, numa forma global, que a Madeira pagava. Criou-se o imposto das estufas. O que é o imposto das estufas? Era um imposto que se pagava sobre o funcionamento das estufas, e na verdade só existiram aqui na Madeira. Aliás, a Madeira tem um caso particular, que é a única região do mundo onde o vinho, no seu processo de envelhecimento, é aquecido. E, a partir de princípios do século XIX, desenvolveu-se muito o processo de estufagem. E lançou-se um imposto. E foi com esse imposto que começou a lançar-se a rede viária. Portanto, o Estado não foi buscar dinheiro às receitas dos impostos que a ilha pagava, mas sim criou numa nova situação que se tornava rentável na época, que eram as estufas, um novo imposto para custear as despesas com o reparo ou a abertura de novos caminhos e estradas. Como historiador, ainda vamos a tempo de recuperar a nossa história e de exigir ao Estado a devolução daquelas verbas que o Estado não investiu aqui na Madeira? Eu acho que mais do que exigir, penso que será humanamente impossível, é que haja por parte do continente o reconhecimento que nós não usurpamos a riqueza que geramos. Nós soubemos gerir de uma forma adequada essa riqueza que deu para as nossas necessidades e ainda deu para financiar a Casa Real, para financiar muita coisa que aconteceu ao longo da história neste país. Eu às vezes pergunto-me se acaso não tivesse existido uma Madeira, porque foi todas as ilhas aquela que gerou uma maior riqueza, o que é que teria sido, por exemplo, dos descobrimentos? Porque não se fazem viagens sem dinheiro. E muito desse dinheiro para as viagens de descobrimento resultou da riqueza gerada aqui na Madeira. Vamos por partes. Eu estive aqui a ver alguns dos quadros que é apresentado aqui neste estudo. Neste estudo, entre 1433 e 1497, não constam despesas. Porquê? Isso tem a ver, por um lado, com a documentação, fundamentalmente. Também os dados são muito poucos. Para nós é o período que nós temos uma informação, é o período que existe uma informação mais escassa. E vou-lhe dizer mais, é o período em que a Madeira produziu maior riqueza. Portanto, se nós nos fixarmos nos números, não vamos lá. Não seremos capazes de avaliar do contributo da ilha
para o todo nacional, para o mundo português. Mas se não existem dados, como é que se sabe que a Madeira gerou mais riqueza nessa época? Veja, eu sei que, por exemplo, em vida do infante do Henrique, cerca de 40% da riqueza da sua casa resultava da Ilha da Madeira. E o infante morreu em 1460. Eram poucos anos, passavam poucos anos e já sabíamos disso. Eu sei, por exemplo, que em 1455 um italiano, Cadamosto, passa pela ilha e fala da sua enorme riqueza, como outros, como o próprio rei, quando em 1497, porque entre 1433 e 97 a ilha esteve numa situação de senhoria, era um senhor feudal, e a partir de 97, quando Dom Manuel assume a posição de senhor da ilha e em simultâneo também rei, decide, entre aspas, podemos dizer, nacionalizar a ilha e faz reverter para a coroa. E você sabe qual é a explicação que ele dá? Que é a nossa maior riqueza. É o próprio rei que o diz. E, portanto, eu preciso desta riqueza para governar. Más evidências não será possível. E entre 1498 e 1775 a receita do Estado foi quase 3 vezes mais do que a despesa. Estamos a falar de 260 mil reis de receita para 707 mil, aliás, ao contrário, 262 mil reis de despesa para 707 mil reis de receita. Qual a explicação para esta receita tão grande? E essa receita, nas minhas contas, ainda merecia adicionar mais 25%, que é aquilo que se chama o outro imposto que a Madeira pagou. Que havia uma ideia, a partir do início, que a Madeira era, quase poderíamos dizer, a ilha do tesouro, porque a riqueza era grande. E, portanto, toda e qualquer despesa, em termos de empréstimos, em termos de todo o tipo de despesas, a coroa, o rei dizia, dava ordem aos seus almoxarifes no Funchal para pagar. E eles pagavam. Por exemplo, toda a gente fala na construção da sede do Funchal e que o rei Dom Manuel ofereceu isto, ofereceu aquilo. Ele deu a ordem, mas quem pagou foi o almoxarife do Funchal. Foram as receitas da provedoria aqui na Madeira que acudiram a essas despesas. E em alguns casos ele até pagou tarde, tardou em pagar, porque ele não era muito... aliás, a coroa, historicamente, nunca foi rápida e muito eficaz no cumprimento das suas dívidas. Por exemplo, em 1529, os portugueses assinaram com os castelhanos um tratado por causa da questão das Molucas, que era um eixo importante em termos do Oriente. E Portugal teve que pagar uma quantia. E o rei não tinha dinheiro. E o banco, é óbvio, é a Madeira. E então socorreu-se dos madeirenses. Pediu um empréstimo a alguns mercadores em açúcar e depois, isto em 29, só em 34, e mediante insistência desses mercadores, o rei acedeu a pagar. Mas se a coroa não era boa pagadora, era boa exigente. Ela que determinava as culturas que iam ser cultivadas aqui na Madeira. Que culturas foram impostas aos madeirenses? Na verdade, é quem governa e quem domina o espaço, quem é dono desse espaço. Há, aliás, uma ideia que eu acho que é primorosa em termos da definição daquilo que era o início da história da ilha, que é do Simão Gonçalves da Cana, em 1519, que numa carta ao rei, num litígio que teve, dizia, recordava os tempos do seu pai, de João Gonçalves Arco, e falava da ilha como a horta do Senhor Infante. Ora, isto dá uma ideia muito clara daquilo que era no início a ilha. Era uma terra de alguém que não só impunha os produtos que deviam ser cultivados, como também recebia em volta,
no retorno, um elevado provento. Aliás, alguns historiadores dizem que começou aí o contrato de colonia. O infante Dom Henrique estabeleceu um contrato de colonia com os primeiros povoadores da ilha. E na verdade, esse contrato de colonia parece que se perpetuou no tempo, porque se você for olhar em termos da documentação dos próprios governantes, mais tarde, já depois da monarquia, você vê que há uma ideia de que a Madeira tem um tributo a pagar. E esse tributo são os seus impostos. Porquê? Porque, na verdade, se a Madeira quer fazer obras, vai ter que criar adicionais, criar novos impostos. E, inclusive, mais tarde, no decurso da Segunda Guerra Mundial e no pós-Segunda Guerra Mundial, com os planos de fomento, a ilha não foi muito, cortejada pelo governo. Não obstante ter esta tradição e não obstante ter inúmeros madeirenses, alguns próximos do Salazar, que reivindicam esta, quase diria, dívida histórica do Estado para com a região, essa atitude não acontece. Ao longo da história verificamos que há uma falta de moeda circulante. Por que razão é que existe esta falta de moeda e o que é que se passava aqui para que essa moeda não existisse com facilidade? É um dos problemas mais graves da história da Madeira, em termos financeiros, é a falta de moeda. Aliás, desde o início, e de tal modo assim era, que desde o início sempre circulou moeda estrangeira, era mais importante. Mas mais do que isso, a questão da circulação da moeda estrangeira, são duas situações que eu acho que são paradigmáticas em termos da postura do continente em relação à ilha, que é o facto de existir uma diferença no valor da moeda para menos aqui na Madeira de cerca de 25, 30%. Isto durou durante muito tempo e foi um feito penalizador para os madeirenses. Alguém dizia que era para pagar a despesa da vinda da moeda para cá, há quem dizia que no sentido de evitar a saída da moeda se criava esta penalização no valor da moeda, mas o certo é que esta foi uma situação muito penalizadora para os madeirenses, para a economia da ilha e para além, e como se isso não bastasse, tivemos durante um determinado período a existência das chamadas fichas, ou a chamada moeda não oficial, que perdurou praticamente até durante muito tempo e que era utilizada por algumas casas comerciais, nomeadamente as casas comerciais estrangeiras. Digamos que havia dois tipos de moeda, a moeda boa e a moeda má. A moeda boa era cedida por quem e quem é que tinha acesso a essa moeda? Essa era a moeda do continente, que valia, portanto, mais 25% ou 30%, conforme a época, em relação à moeda daqui. Ou seja, se quiséssemos comprar uma coisa no continente, tínhamos de pagar mais 25%? É isso. Ao fim e ao cabo. E o dinheiro vindo lá para cá acabava por ser valorizado mais 25%. 100 reais vindos do continente valiam aqui na ilha 125 reais. E a coroa pagava com o diferencial de 25% aos seus funcionários? Isso é um problema que aconteceu ao longo da história, não só, e que gerou vários diferendos, para os funcionários da coroa que eram deslocados para a ilha, principalmente no século XIX, em que a ilha foi um espaço de desterro de militares e eram pagos localmente pelas repartições da ilha. E, obviamente, recebiam a moeda fraca e reclamaram. E isso gera uma situação de atrito muito permanente entre os funcionários da coroa que estavam destacados na ilha e aqueles que trabalhavam na ilha e obviamente gera uma situação desfavorável fundamentalmente para os madeirenses. Aliás, na questão dos militares há um aspecto muito interessante que também tem a ver com aquele imposto que eu chamo o outro, que ninguém sabe o que é, mas que existe e que é um peso. Você sabia que, em princípio do século XIX, a despesa no orçamento do Estado
referente à Madeira com os militares era mais de 50%. E que a despesa com investimento era praticamente reduzida. E que esses militares não eram militares do corpo permanente, eram militares. Há revoltas que acontecem nos anos 30, 40 e a prática era desterrar. E o desterro era a Madeira e os Açores. Quando é que o Estado começa a investir na Madeira? Ou a fazer mais investimento? Eu acho que é no pós-Segunda Guerra Mundial que nós sentimos essa força. Há um momento, mas infelizmente foi um oásis, que é o período de 1911-19, em que há uma preocupação, porque nós tivemos figuras de uma grande evidência, de uma grande luta e de uma grande presença na República. O Visconde da Ribeira Brava, tivemos vários ministros e aí conseguimos desenvolver alguma coisa e fazer alguma obra no caso com a Junta Agrícola. Não obstante, a maior parte do dinheiro que serve de suporte a esse investimento ser gerado por impostos locais. Mas veja, é com a Junta Agrícola que se começa a delinear a primeira rede viária e que a Madeira começa a avançar no tempo no sentido de criar uma rede viária que foi sempre, historicamente, um dos grandes problemas da ilha. É a orografia que não facilita a cultura da terra, mas também é a orografia que dificulta a comunicação e a circulação. Não só a terra, como também o mar. O mar, a costa, nunca foi um espaço fácil de abordagem e sempre criou inúmeros problemas. Historicamente, nós sempre tivemos um peso muito, muito evidente daquilo que nós dominamos normalmente na esfera da circulação. Os custos do transporte sempre foram muito elevados, o que levava historicamente a que a Madeira não tivesse condições de competir com outros mercados quando produzia produtos em situações semelhantes. Foi, por exemplo, o que aconteceu a partir dos princípios do século XVI, quando as Canárias começaram a produzir, nomeadamente a ilha de Tenerife e La Palma, e também Gran Canária, mas fundamentalmente Tenerife, começaram a produzir açúcar. A Madeira não tem condições de competir, porque os custos de produção são muito elevados e além do mais, como eu referi há pouco, a questão do imposto. Lá era 5%, aqui andava entre os 25% e os 30%. E você sabe o que a maior parte dos madeirenses fez? Abandonou as suas terras e aceitou dádivas de terra nas Canárias e grande impulso da economia açucareira nas Ilhas Canárias foi dado por madeirenses. Professor, as revoltas da farinha em 1931 e a do leite em 1936 evidenciam em parte o descontentamento por parte dos madeirenses. Por que razão estas revoltas, marcadas pela fome e pela miséria, nunca foram suficientemente fortes para forçar ou chamar a atenção do Estado português para o que estava a viver aqui na Madeira? Pois, esse é o problema que se coloca. Fala-se na década de 20 e 30, estas duas décadas como umas décadas muito complicadas para a história da humanidade, principalmente da Europa, mas esquece que quem mais sofreu foram os insulares e fundamentalmente os madeirenses, nomeadamente pelas questões da subsistência. E nunca houve, da parte do Estado, uma ideia de entender a existência da ilha. Porque, veja, historicamente a ilha sempre funcionou um local onde se ia buscar dinheiro. Não um local para onde se enviava dinheiro. E isto tem a ver com uma outra ideia histórica, e que é muito clara, que é a Madeira como espaço de fronteira. Não sei se você sabe, a fronteira é um espaço de ninguém. E tudo o que aparece de bom é pilhado pelo primeiro que consegue. E essa ideia histórica existiu aqui em relação à Madeira. E daí essas dificuldades que se sentiram nestes momentos, que foram um grande sofrimento para a população madeirense. Vamos avançar um bocadinho no tempo, na história cronológica deste estudo. Curiosamente, é a partir da entrada de Portugal na CE, entre 1986 e 2012, que o Estado registra as primeiras perdas na Madeira. Nos últimos 26 anos, aqui neste estudo, há um saldo negativo de 261 milhões de euros. Como é que se explica? Que análise é que faz o historiador destes dados?
Bem, os saldos negativos recentes que acontecem, embora haja uma questão de contabilidade a ter em conta, tem a ver fundamentalmente com um problema que eu acho que é fundamental e que tem que ser resolvido em termos do diferendo das autonomias, que é a Madeira saber quanto é que gera em termos de impostos, de uma forma clara e evidente, e a Madeira ser capaz de gerir esse dinheiro, a exemplo do que acontece com outras regiões. Isto quer dizer que a Madeira ainda não sabe muito bem quanto é que gera de impostos, é isso? Por que razão? Porque, veja, todos os impostos são reunidos no continente e que eu saiba, não trabalha-se em cima da mesa com estimativas, com previsões, e por outro lado há várias situações que podem se tornar muito prejudiciais para a Madeira, como por exemplo a abertura do espaço comunitário faz com que não haja praticamente uma alfândega no Funchal. Nós importamos tudo praticamente do continente e isso pode penalizar-nos. E recordo que, historicamente, a alfândega do Funchal foi uma das maiores riquezas de Portugal. Era a terceira em termos de cobrança de direitos e de riqueza que gerava para o Estado. E eu não sei como é que se estabelece esse peso e essa importância. Embora hoje em dia, sem dúvida, que a alfândega não tenha essa dimensão, mas tivemos durante vários momentos a questão do mercado de divisas, que a Madeira foi importante. Eu penso que ainda há várias questões. Receita alfandegária que fica em Lisboa. Claro, como toda a outra receita para trás que ficava em Lisboa. Nunca havia, você veja, a ideia do imposto é algo que é imposto no sentido de retribuir o cidadão na construção de infraestruturas públicas ou de um serviço público. Essa ideia nunca existiu para aqui. Professor Alberto Vieira, a despesa realizada nos últimos 26 anos e por este saldo negativo pode ser entendida como um investimento diferido no tempo? Sim, e em certa medida pago no tempo, porque é um investimento pelos dados posteriores a esse que eu tenho e mais recentes revelam que na verdade a história e prova até à saciedade que esta ideia de uma dívida da Madeira em relação ao continente acho que deverá ser invertida. O que existe é uma dívida do Estado em relação à Madeira, no sentido de que, historicamente, nós demos um contributo muito importante e muito relevante para a construção do Império, do Estado, e sempre estivemos, não diria disponíveis, porque inúmeras vezes reclamamos. Veja, nós fomos os primeiros no século XV, em 1478, a reclamar perante os empréstimos que a coroa solicitava para as guerras com Castela. E batemos o pé e não pagamos nessa altura. Mas noutras vezes fomos obrigados a pagar. Portanto, há um contributo, eu quase diria, magnânimo, e do outro lado um tesouro de mão fechada que não está disponível para dar o que quer que seja, um cetil que seja para uma necessidade insular. Professor, este estudo sobre o deve e o haver das finanças da Madeira é um estudo com 13 volumes, cerca de 10 mil páginas. Qual é o contributo ou qual é o desafio que coloca este exercício académico em termos futuros? Primeiro, eu acho que para mim foi exemplar em termos de trabalho académico e em termos do volume de trabalho. Acabei por conhecer uma realidade que não conhecia e, acima de tudo, no trabalho que nós fizemos com estes volumes, o meu objetivo fundamental foi no sentido de dar aos outros, a todos os que tenham interesse, a oportunidade de conhecer uma realidade
de uma forma nua e crua, através não só dos números disponibilizados, mas também dos relatórios, dos debates e dos discursos, e daí o facto de nós queremos reunir toda a documentação. Nós não quisemos de forma alguma dizer que o continente deve isto ou aquilo, mas quisemos fundamentar tudo isso com a informação múltipla que evidencie a forma desequilibrada como funcionaram historicamente as relações financeiras do Estado para com a região. E veja, fomos à procura do testemunho dos estrangeiros. Os estrangeiros não têm interesse nenhum, portanto, todos eles testemunham essa situação. Fomos à procura, por exemplo, das vozes dos madeirenses ao nível do Senado, da República, no Parlamento Nacional, e onde se mostra a forma como eles lutaram e reclamaram pela injustiça em termos tributários. Fomos à procura, por exemplo, das atas das instituições que foram sendo criadas na ilha no século XIX, como a Junta Agrícola, a Junta Geral, mais no século XIX, e vemos a forma onde, nessas sessões, não só se tratava dos problemas correntes da instituição, mas muitas vezes há uma intervenção muito arguta e muito permanente dessas entidades face à situação de aperto financeiro que o Estado colocava. Professor, aqui fala-se e aponta o seu dedo à falta de uma cultura arquivística, muito sucintamente, para uma resposta muito breve. O que é que falta melhorar? Falta muita coisa. Veja, em termos arquivísticos, nós não temos a ideia muito clara da documentação, nomeadamente de caráter financeiro. Isto também porque, veja, as partidas dobradas apareceram no século XV e só foram apostas em práticas no século XVIII com o Marquês de Pombal. E mesmo assim tardaram no tempo. Isso leva a que a nossa contabilidade não foi muito clara. E quando eu falo que não existe uma cultura arquivística, é no sentido que há muita documentação, porque números que se perdeu porque são números. E não é possível recuperá-la, é isso? Muita delas já não é possível. Nós fizemos um esforço muito grande, foi, por exemplo, no sentido de ir à procura da cópia ou do original. Porque, por exemplo, o almoxarife ou o contador da Madeira, ao fim do ano, ia a Lisboa prestar contas perante a coroa. E às vezes ficava um ano inteiro. E quando a prestação de contas corria mal, podia durar 2 ou 3 anos. E, portanto, havia uma cópia cá e outra em Lisboa. Mas, infelizmente, nem o original, nem a cópia, muitas vezes encontramos. E daí que aquele período áureo dos séculos XV e XVI, onde se gerou muita riqueza e os documentos contavam, infelizmente, foi queimada pelo terremoto de 1755 ou levada pelas aluviões que aconteceram aqui na Madeira no decurso do século XIX. E, na verdade, praticamente tudo aquilo que era importante para testemunhar, em termos numéricos, uma dádiva, eu ponho isto numa situação de dádiva dos madeirenses a Portugal, não pode ser contabilizada na sua devida medida. Já alargamos um bocadinho o nosso tempo de entrevista previsto para este programa. Muito obrigado por ter vindo à RTP Madeira. Nós colocamos um ponto final neste programa de entrevista. Assim especial, desejo uma boa noite. Não dá tempo.